1 Coríntios 9, de 13 a 27. E esse texto de hoje nós dividiremos em 3 partes na exposição, sendo breve na primeira e detendo-se mais na segunda e na terceira. Todos já estão no texto? Vamos fazer a leitura. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que o apóstolo Paulo começa a falar no versículo 13, na realidade ele já vem falando nos versículos anteriores. E você que esteve aqui semana passada já viu os 12 primeiros versículos citando os direitos de um apóstolo, e aqui ele vai reforçar nessa primeira parte do 13 ao 18 esses direitos do apóstolo. Depois nós vamos numa segunda parte do 19 ao 23 ver como Paulo, depois de haver aberto mão de vários direitos de apóstolo, como ele agiu na pregação do Evangelho. Então, como ele fez a tarefa de apóstolo. E dos versículos 24 a 27, terceira e última parte, ele vai fazer uma analogia esportiva. E eu gostei muito dessa parte, porque tem a ver com a prática que eu faço também. Então, foi uma linguagem que para mim foi muito simples, e eu espero passar também de forma mais simples ainda para você nessa manhã. Então, parte número 1, reforço dos direitos de um apóstolo. Versículo 13, ele vai trazer mais um elemento para reforçar o seu ponto de que o ministro do Evangelho, que o apóstolo tem direito a sustento. Dessa vez ele se apoia no conhecimento que aqueles irmãos têm do Antigo Testamento, em práticas discorridas, por exemplo, em Levíticos 7, 28 a 36 e Números 18, de 8 a 20. Que prática era essa? Naquela época que foi escrito o livro de Levíticos por Moisés, você tinha das tribos que eram divididas, dos filhos de Jacó que eram divididos, a tribo de Levi não recebeu terra, não recebeu uma porção para que dali ela tirasse o seu sustento. Os levitas tinham muitas atribuições
dentro da casa de Deus. A principal delas era a manutenção. Então, não sei aqui quem já fez encontro de casais, mas quem fez tem isso não é segredo de forma alguma, é que às vezes tem que guardar um certo sigilo, mas não é segredo para ninguém. Encontro de jovens também é a mesma coisa. Tem um grupo chamado Ordem. Esse grupo da Ordem é o grupo que vai limpar os banheiros, limpar os ambientes, para que todos os encontristas e encontreiros possam estar, bem agradavelmente ambientados para receber as palavras. E tem outro grupo chamado Boa Vontade, que fica nas laterais da plenária, para se você tiver qualquer necessidade, você pode recorrer a algum deles. Os levitas eram esses, eram os que faziam a parte interna de ordem do culto, que hoje a gente poderia associar à atividade diaconal, e também aquelas pessoas que fora do momento do culto faziam a manutenção física do templo. Então seria o zelador, esse seria o levita. Quando sobrava um tempo, aí ele pegava uma cítara, pegava uma harpa e também cantava, mas não era a sua função primordial. A função dele então era tomar conta do templo e também fazer a limpeza dos sacrifícios que tinham sido ali feitos. E de tudo que era dado no templo, de tudo que era ofertado no templo, ele também recebia o seu sustento. Então, uma parte do que era ofertado servia para que esse grupo dos levitas fosse sustentado. Então, eles foram, por assim dizer, os primeiros a ter esse direito de sustento dentro do templo. Mas eles ministravam a palavra também? Também. Então, isso mostra que Paulo recorre a um argumento do Antigo Testamento para dizer, olha, aquele que ministra a palavra de Deus como atividade primária no templo, ele tem direito a ser sustentado. Então, dessa vez ele recorre a esse conhecimento dos irmãos, porque de fato os irmãos de Corinto, apesar de novos, foram nutridos com as verdades da Escritura. E quando você lê no Novo Testamento a palavra Escritura no singular, está se referindo ao Antigo Testamento. No versículo 14, o que ele vai dizer? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. E aqui eu vou fazer uma pequena observação sobre a expressão vivam do Evangelho, para que a gente não saia daqui com uma ideia errada, porque da mesma forma acontece alguns probleminhas de conceito quando a gente lê aqueles textos, o meu justo viverá pela fé, e lá na frente você vai ter o justo viverá da fé. Vai depender da sua versão. E viver da fé, você pode ter duas leituras. Viver pela fé você só vai ter uma, e é um pouco disso que eu vou utilizando essa preposiçãozinha do, porque viver do Evangelho e não viver pelo Evangelho. Por que ele usa isso? Então, esse princípio de que quem prega o Evangelho pode viver, pode e deve viver do Evangelho, aparece não somente nesse sacerdócio levítico do Antigo Testamento, que ele citou no versículo 13, mas também em algumas passagens do Novo Testamento. Veja quais são elas. Lucas 10, versículo 7. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário, e não fiquem mudando de casa em casa. Isso era a instrução que Cristo dá aos 72 discípulos que ele envia. Ele diz, olha, você vai para aquela casa e tudo que lhe derem de comer e beber, receba tudo. E não fique mudando de casa em casa, já que você fez pouso aqui, tudo que for de uso das pessoas desta casa também servirá para o seu sustento. E não se constranja com isso. Por quê? Porque o trabalhador merece o seu salário. Mas é fato que quando nós estamos até de visita na casa de outra pessoa, nós nos sentimos constrangidos. Você vai fazer uma visita, mesmo que rápida, na casa de alguém, e aquela pessoa se sente na obrigação de lhe servir alguma coisa, e você se sente na obrigação de dizer, não se preocupe com isso. É bem constrangedor em alguns momentos. Agora imagine pessoas que vão passar 4, 5 dias na sua casa,
você se sente responsável pelo sustento dela durante aqueles dias, e aquela pessoa se sente constrangida em ter que receber de bom grado tudo que você vai dar. E aí é bem verdade também que vai ter momentos que você vai dizer: mas isso eu não como, e agora? Mas isso eu não tenho costume de tomar, por exemplo, e agora? Mas de tudo que for oferecido você deve comer e beber, logicamente também sendo muito sincero quando você não quiser alguma coisa, para que depois maiores constrangimentos não sejam gerados. Outro texto é Gálatas 6,6: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Esse texto especificamente eu achei muito interessante, porque é o sentido de gratidão, e é isso que deveria estar na nossa mente quando nós observamos o sustento de um ministro do Evangelho. Você não está pagando para que alguém pregue, você está agradecendo pela instrução na palavra. Da mesma forma que se fosse você em relação a outros, outros deveriam ter gratidão por aquilo que você faz, porque o esforço não é pequeno, a renúncia não é pequena, e a responsabilidade é a maior de todas. Você não está falando sobre as equações matemáticas, você não está falando sobre a distância do Sol para a Terra, você está falando muitas vezes da distância da vida indo para o inferno, para a vida sendo resgatada por Cristo para ser eternamente cuidada por Ele. Então você está falando de verdades eternas, com resultados eternos, com implicações eternas, para você que fala e para você que escuta. Então isso, como grande responsabilidade, deve ser sim recompensado. E como é que Paulo fala aos Gálatas? Você está sendo instruído na palavra, então partilhe coisas boas com quem instrui. O que você acha que é bom na vida? O que você acha que é o bom da vida, que você pode partilhar com outra pessoa? Você quer ter a sua casa, você pode chamar da forma como você quiser: meu cantinho que é pequenininho, meu teto, meu lar, mas você quer ter, e bem organizado, por menor que seja, por mais simples que seja, mas é o seu. Você quer ter comida em todos os momentos, você com certeza agradeceu a Deus pelo que você acabou de tomar café, porque muitos não tomaram café, e você teve, então você agradece. Mais uma coisa boa que Deus trouxe à sua vida, e outras coisas mais que nós reputamos como sendo coisas boas, elas devem ser partilhadas com aqueles que nos instruem. 1 Timóteo 5, 17 e 18: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Então, quando Paulo fala a Timóteo, diz: são os presbíteros que lideram bem. Ele já coloca outro elemento. Todos têm o direito? Sim, mas aqueles que lideram bem são dignos de dupla honra. Quer dizer que você vai dar uma gorjeta a mais para quem pregou, aí vai ser dupla honra? Não, quer dizer que eles merecem dupla consideração. Então a dupla honra é, por exemplo, na forma de tratar aquela pessoa, você trata ainda melhor, porque ela é digna de respeito e da sua consideração, não somente porque ela é um ministro do Evangelho, porque também existe ministro do Evangelho mau caráter, infelizmente. A esse nós podemos até respeitar, mas não com dupla honra. Mas aqueles que lideram bem, Paulo diz, eles são dignos de dupla honra. Além do sustento, dê a eles o respeito, dê a eles a honra devida, trate bem, cuide, ore por ele, faça alguma coisa para que ele se sinta menos pesado nessa caminhada que já é pesada por si só. E ele diz, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. É a base. O que é uma igreja sem pregação? O que é uma igreja sem ensino? O que é um culto sem a pregação do Evangelho? O que é uma reunião nos lares sem o ensinamento?
O que é uma vigília sem uma meditação da palavra? Qualquer coisa que a gente faça dentro da igreja ou fora da igreja, mas que tenha a intenção de alimentar o povo de Deus e glorificar a Ele, precisa ter o Evangelho como centro. E o Evangelho não vai surtir o efeito necessário se ele não for exposto e explicado. Então, pregação e ensino necessário, e aqueles que se afadigam nesse trabalho precisam ser reconhecidos e precisam ser respeitados por isso. Mas aqui eu quero salientar que viver do Evangelho nada tem a ver com a venda de produtos ligados à fé. Porque às vezes eu digo assim: você vive de quê? Eu vivo do comércio. Essa é uma expressão correta, você vive do comércio, você tira o seu sustento do comércio. Mas quando eu digo eu vivo da fé, eu vivo do Evangelho, não é que eu tiro o meu sustento do Evangelho vendendo coisas ligadas a ele. É fato que se a gente hoje ligar a televisão ou acessar algum site de alguns ministérios, geralmente ministérios colocados com o nome de pessoas, eles vão ter produtos ligados àquela pessoa ou ligados ao Evangelho que vão servir de sustento. Então, uma pessoa que vai vender seus DVDs, alguém que vai vender livros, alguém que vai vender camisetas e assim por diante. Até Bíblia com o nome da pessoa pode acontecer de surgir, já surgiu. Então, são muitas as coisas que hoje são comercializadas como sendo colocadas como gospel, evangélicas, cristãs, e que de fato alguns vivem delas, do comércio delas, o que não é muito diferente da gente sair daqui para Juazeiro do Norte e receber a fitinha, receber a camiseta, comprar a estatuazinha pequena. São esses penduricalhos da fé que acabam servindo de sustento para muitos, que nem sempre são os que pregam, nem sempre são os que ensinam, nem sempre são os que aconselham, nem sempre são os que dobram seus joelhos de madrugada para orar pelos crentes, mas são aqueles que vivem do Evangelho, no sentido mercantilista da coisa. Viver do Evangelho aqui também não tem nada a ver com aquela tabela de valores praticada pelos mega astros gospel, né? Seja tanto no quesito música quanto no quesito pregação. Eu já tive a oportunidade de ser líder de departamento e ser inquirido pela diretoria de chamar um nome mais chamativo, mais atraente para a festividade de aniversário. E qual não foi minha surpresa quando enviei meu e-mail, saí já há quase 10 anos, para alguns cantores que eram conhecidos nossos, que todo adolescente e jovem gostava de escutar naquela época, mas as exigências eram impossíveis, eram impraticáveis. E eu sei que muitos deles vivem da prática musical, ou muitos deles, por serem pregadores itinerantes, e eu já durante um bom tempo fui um deles, vive de ofertas, mas é difícil quando essa cobrança passa do aceitável. Eu sei que, por exemplo, um violão de boa qualidade, para um músico profissional, ele não vai sair por menos de R$4.000. Você não precisa ir muito longe. Você vai lá em João Pessoa, em algumas lojas, você vai ver por exemplo, um violão Takamine, eu já vi por R$7.000. É um dinheiro de uma moto, mas é o instrumento que ele necessita para fazer o seu ofício. Obviamente ele não vai ficar tão satisfeito assim se ele não receber nada por aquilo que ele faz, porque ele não poderá sustentar o seu ofício. Entenda também que, por exemplo, para eu sair daqui para pregar lá em Manaus, alguém tem que pagar a minha passagem, ou pelo menos prover a gasolina para eu me deslocar daqui para lá, se for o caso, que não seria tão compensador assim, era melhor pagar a passagem. Mas quando eu chegasse lá, também não ia me deixar no meio da rua, teria que pelo menos um irmão muito bondoso e generoso abrir as portas da sua casa para que eu dormisse junto com minha esposa, para que no outro dia eu pudesse seguir viagem após a ministração, mesmo que não pagasse a hospedagem, mas eu estaria sendo hospedado por alguém, é despesa. Eu como, não muito, mas como. Então alguém precisaria
ser o doador do valor ou do alimento para que eu também fizesse as minhas refeições. Tudo isso é despesa e tudo isso é lícito. O que não é lícito é eu dizer: vai pagar minha passagem? Tá certo, eu só quero dar as linhas aéreas e tem que ser primeira classe, porque minhas pernas são grandes e só na primeira classe tem espaço. Outra coisa, quando eu chegar na parte terrestre, eu quero um carro 4 portas, ar-condicionado, e tem que ser com motorista experiente. E o hotel, quando vocês forem me levar, ele tem que ser desse padrão para cima. Isso complica. Isso é comercializar a fé, no meu entendimento. Se você tem um entendimento diferente e depois quiser me convencer, também eu estou aberto a discutir. Mas eu não consigo enxergar isso como sendo algo benéfico para o Evangelho. A gente não está fazendo isso pelo dinheiro. O dinheiro é necessário para o sustento. O a mais do que isso, o luxo disso aí, se eu quiser eu vou ter que tirar do bolso, mas eu não posso sacrificar a igreja de Cristo. A igreja não está precisando de um popstar, a igreja está precisando da palavra. A igreja não está precisando de cantor e pregador estrela, a estrela é Cristo. Então, nesse sentido, o viver do Evangelho é aquele que vive para pregar, vive integralmente, dedica seu tempo para o ensino da palavra. Esse, sim, tem todo o direito de ser sustentado por isso. Avançando para os versículos 15 e 16, ele diz: mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Ele contou falando que tinha os direitos, mas não tinha utilizado. É a segunda vez que ele diz que abriu mão desse direito. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Ou seja, Coríntios, eu não estou esperando que vocês me sustentem. Eu não estou escrevendo para que vocês agora abram os olhos e entendam que tem que fazer isso. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive desse meu orgulho. É muito forte essa expressão. Eu prefiro morrer a depender única e exclusivamente do recurso de vocês. É isso que ele está querendo dizer. Porque Paulo sabia que só poderia depender única e exclusivamente do Espírito de Deus. Então é por isso que ele diz: o meu orgulho é dizer, eu dependo de Deus. Esse é o meu orgulho. Eu não posso me orgulhar no sustento de vocês, mas eu posso me orgulhar no sustento que Deus me dá todas as vezes que eu subo para pregar, todas as vezes que eu saio de casa para anunciar a palavra, e isso gratuitamente. E ele diz: contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. E ele diz: o meu orgulho é fazer isso gratuitamente, mas quando eu falo em pregar o Evangelho, expandir o Evangelho, e mais à frente com o Evangelho, eu não posso ter esse orgulho de fazer tudo gratuitamente, porque vai ter coisas que eu vou precisar de recurso. Então, me é imposta a necessidade de pregar. Nessa necessidade eu vou precisar que vocês me deem alguma cobertura, talvez não 100%, mas eu vou precisar da ajuda de vocês, porque me é imposta essa necessidade. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Mas ele disse no finalzinho da semana passada, no versículo 12, que se ele e Barnabé tinham esse direito, eles abriram para que não houvesse obstáculo à pregação do Evangelho. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu preciso pregar o Evangelho, me imposta essa necessidade, eu não posso parar de pregar o Evangelho. Se vocês não me derem nada, eu vou sozinho, eu vou com recurso próprio. Agora entenda, o meu recurso é limitado, a missão que Deus me dá é muito além daquilo que eu posso fazer só. Eu preciso de vocês para continuar, para seguir mais adiante. E de fato é assim que as coisas acontecem. Se eu fosse um missionário que saísse daqui hoje para o sertão e saísse sozinho e dissesse: eu vou pegar meu carro, vou botar uma mala de roupa dentro e vou fazer missões lá no sertão, chegaria um momento em que os meus recursos estariam tão escassos que talvez nem para voltar eu teria condições. Mas eu estava sozinho,
Eu não me liguei a ninguém que pudesse me auxiliar. Eu fui com a cara e com a coragem. Agora, se eu estivesse ligado à igreja local de Cristo, que tivesse um entendimento do projeto que eu vou desenvolver e que pudesse me auxiliar com isso, certamente ela trabalharia junto comigo nos esforços para que essa missão fosse iniciada e completada, e que eu voltasse com os frutos dessa missão. Então, Paulo poderia fazer sozinho? Sim. Mas ele deveria? Não. Sim, poderia fazer sozinho, porque ele tinha todas as condições para isso. Ele era conhecedor do Evangelho, ele era temente a Deus e ele trabalhava para se sustentar. Mas ele não deveria. Por quê? Porque a igreja também tem que ser consciente das suas responsabilidades. A primeira delas, a pregação do Evangelho. A segunda delas, e aí na pregação do Evangelho, que glorifique ao Senhor. A segunda delas, o convencimento de muitos lá fora. Essa pregação, ela não pode ser ofuscada pela minha vida, pela sua vida, porque ela servirá para o convencimento de pessoas lá fora. A conversão de muitas pessoas vai depender dessa pregação, que vai ser usada pelo Espírito Santo, se ela não for ofuscada pelo mau testemunho. Em terceiro lugar, a igreja precisa reconhecer e sustentar aqueles que estão indo para fazer esse trabalho. Interessante que no trabalho com missões, geralmente a gente fala de três questões: orar e contribuir. Todo mundo ora por missões, eu espero que ore. Nem todo mundo vai. Se nem todo mundo vai, contribua. Contribua para quem pode ir. E infelizmente, a cada dia são menos os dispostos a ir. Sendo assim, são menos os dispostos a contribuir. Eu espero que não sejam menos os dispostos a orar, para que mais se levantem, mais contribuam e mais a palavra seja pregada e mais Deus seja glorificado na face da terra. Não podemos trabalhar com grandezas inversamente proporcionais. Tudo tem que ser proporcionalmente feito para que Deus seja o maior beneficiado em tudo isso. Então Paulo catalogou diversos argumentos para demonstrar conclusivamente o seu direito a receber o sustento. Porém, ele abriu mão de todos por amor à pregação do Evangelho. Ele não queria ser acusado de Paulo só prega por dinheiro. Nem podia ser dito que ele pregara por outra razão que não fosse a vontade de Deus, que foi a vontade de Deus que o impulsionou a pregar. E isso a gente pode ver em Atos 9, em Atos 26, Paulo sendo impulsionado por Deus a pregar o Evangelho. Versículo 17 vai dizer o seguinte: porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Então, Paulo pregava de livre vontade, porque ele não foi de forma alguma forçado a desconsiderar o seu direito. Ninguém chegou para ele dizendo assim: Paulo, você vai ter que abrir mão disso. A igreja não pode fazer nada, você tem que abrir mão. Não. Ele abriu mão espontaneamente. Então ninguém poderia apontar o dedo para ele e dizer assim: olha, você só está fazendo isso porque a gente mandou. Não, ele fez de livre vontade. Até porque, se tivesse sido de outra forma, tornaria sem efeito esse abrir mão de direitos. Porque se você faz alguma coisa forçado, qual o mérito nisso? Mesmo é bem semelhante àquela questãozinha: se você ama quem lhe ama, qual o mérito nisso? O esforço, o sacrifício, o mérito vai estar em amar quem lhe odeia, quem lhe persegue. Isso sim vai requerer de você um grande esforço, como requeria de Paulo um grande esforço em se manter dessa maneira. Ele tinha uma grande responsabilidade que a ele foi confiada. Ele pregava por obrigação, simplesmente cumprindo essa responsabilidade. Mas não é um pregar por obrigação de dizer: vou ter que pregar de novo, eu tenho que sair para pregar para quê? De novo. Não. Uma obrigação que ele abraçou também de livre vontade.
E ele descreve o seu ministério como sendo de mordomia. Eu recebi do Senhor essa responsabilidade, eu cuido dela com o maior cuidado possível, com o maior amor possível. Assim como deve ser, como qualquer ministro do Evangelho, você recebeu a palavra de Deus, você deve cuidar dessa palavra e para que ela seja pregada fielmente durante toda a sua vida. E depois de você morrer, que as pessoas continuem dizendo: pregar fielmente. Podia ter todo defeito do mundo, mas pregava a palavra. É isso que deve ser lembrado. Versículo 18 diz: qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho eu apresento gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. A recompensa que Paulo recebia pela pregação não consistia em coisas materiais. Para ele, o maior pagamento era o seguinte: Coríntios, preguei a vocês, quer me dar um grande presente? Olhe pela minha vida, eu tenho muito a fazer. Cuide de mim, cuide dos que vão ficar aqui depois de mim. Respeite meu apostolado, respeite o ministério dos outros que vão vir, para que vocês continuem tendo alimento espiritual. Esse é o maior pagamento que eu quero de vocês. Então, a satisfação de ter pregado aos coríntios sem nada cobrar, isso para ele era uma grande recompensa. E não ter tirado proveito dos seus merecidos direitos. Fique bem claro, ele merecia, mas ele não tirou proveito. Quais eram os direitos? Ele expôs do versículo 3 ao versículo 12: comida, bebida, moradia e salário. Nada mais que isso, somente para o seu sustento. Mas ele abriu mão de todas elas. E aí a parte 2, do 19 ao 23, vai mostrar para a gente como é que Paulo agiu então na pregação desse Evangelho. No versículo 19 ele diz que não somente abriu mão de direitos de sustento, mas também se privou de algumas coisas para poder alcançar o maior número de pessoas e trazê-las a Cristo. Veja o que ele diz: embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número de pessoas. Ou seja, eu não sou escravo de homens, eu não sigo doutrina de homens, mas eu me fiz escravo, ou seja, eu me fiz igual aos outros que são escravizados na sua mente para poder tentar alcançá-los. Às vezes eu faço um exercício, acho que você talvez faça também. Eu fico me perguntando, o que é que leva uma pessoa a ficar 6 horas do dia com uma banquetinha desse tamanho, lotada de bebidas, um pouquinho de tira-gosto, com a mala do carro aberta, o som ligado para toda a rua escutar, e você passa na frente dessas pessoas, nenhuma está sorrindo, nenhuma está brincando, não parece estar sendo agradável, mas elas ficam ali. Elas enchem a cara, atrapalham o restante do povo, não se tocam que estão sendo inconvenientes, mas estão ali. O que leva uma pessoa a fazer isso? O que leva uma pessoa a comprar uma camisa, rasgá-la pela metade e ir para um gramado, se pintar de verde, azul e dizer: eu estou no festival de música? O que leva uma pessoa a viver longe dos caminhos do Senhor? O que passa na cabeça de uma pessoa que não tem o temor de Deus? Paulo precisava entrar na cabeça dos que seriam alvo da sua pregação e tentar entender qual o contexto dessa pessoa. Esse homem é um escravo. O que ele sente na pele sendo escravo? Esse homem é um ladrão. O que leva ele a roubar outras pessoas? Esse homem é um judeu preso pelas amarras da lei. Por que ele não quer se soltar com a liberdade do Evangelho? O que faz ele querer continuar na mesma condição? Eu preciso entender o contexto em que a pessoa está vivendo para saber como eu posso atingir o seu coração com a pregação do Evangelho. Imagina pregar para uma pessoa que é muito milionária. Vou dizer: venha a Cristo, sua vida vai melhorar? Não faz muito sentido. Mas é tentar entender quais são os dilemas interiores, porque exteriormente ela está perfeita, ela não tem nada que queira material, mas ela precisa de tudo espiritualmente. É isso que Paulo está querendo entender. Então, quando ele diz: eu me fiz
escravo de todos, para ganhar o maior número de pessoas, eu tentei ser como cada um deles, viver como cada um deles, tentar enxergar a vida de cada um deles, para ganhar o maior número de pessoas, sabendo que de alguns eu não conseguiria, sabendo que talvez o dilema da vida daquela pessoa fosse tão profundo, talvez eu não chegasse lá, sabendo que talvez os problemas que aquela pessoa enfrentava fossem tão complicados que eu não soubesse como resolver, mas eu me dispus a fazer isso. E o versículo 20 diz: eu tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Ou seja, ao ministrar aos judeus, Paulo adota os costumes judaicos que ele não considerava essenciais, mas por amor à pregação do Evangelho. Depois ele vai dizer: para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Ao ministrar aos gentios, Paulo viveu como se não estivesse sob a lei. Então vou ver, peraí, eles não estão sob a lei, eles não estão olhando para a lei, eles estão vivendo de acordo com o curso desse mundo. Eu quero saber o que eles estão passando, eu quero saber o que eles têm em mente, o que eles entendem daquilo que eu estou pregando. E eu me fiz como um deles, para entender a visão deles e depois passar a visão correta, a visão de Cristo. É aquilo que hoje a gente tem discutido até com certa abundância, da diferença das cosmovisões. Você olha para uma pessoa que está lá fora, aí você diz assim: a forma dela enxergar as coisas é muito diferente da nossa, as prioridades dela são diferentes das nossas prioridades. Pronto, olhe para as prioridades dela e veja onde está o coração dela, ali estará o seu tesouro. E você vai ter que tirar do seu coração o maior tesouro que lhe foi dado, para tentar convencê-la com palavras, com testemunho, mas sempre dependendo do Espírito de Deus, de que o tesouro dela deve ser trocado, que aquilo dali não pode ser a coisa mais sublime da vida dela, tem algo muito maior e mais especial ao seu dispor. E aí depois ele diz: para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, a fim de ganhar os que não têm a lei. Então, para que ninguém achasse que ele estava desconsiderando a lei moral de Deus e justificando o pecado, ele vai acrescentar: não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Ou seja, eu vivi como eles, que estavam sem lei para com Deus, mas eu continuava debaixo da lei de Cristo. Ou seja, eu estou olhando para a vida deles, tentando entender como eles estão vivendo sem Cristo, e no meio deles convivendo naturalmente. Ao mesmo tempo, a minha vida continua sendo totalmente conduzida pela palavra de Deus. Sabe quando é que a gente faz isso? Quando a gente vai pregar para o colega de trabalho. A gente tenta entender qual é a visão dele do todo. Às vezes a gente conversa sobre questões fora trabalho, que vão mostrando quais são os conceitos formados dentro daquela cabeça, e a gente consegue conviver com ela, apesar de saber que muitas vezes eles desconsideram o que a palavra diz, mas a gente convive, porque a gente consegue conviver, e a gente busca conviver cada dia mais próximo, sem se misturar, para que a gente, entendendo a visão deles, possa, com a nossa visão, trazer algo de diferente para a vida deles. Então eu não posso desprezar o descrente, eu não posso me afastar do descrente, porque ele vê as coisas de Deus de uma forma diferente. Eu tenho que entender que o homem natural nunca vai compreender as coisas espirituais, até o dia que, pela palavra de Deus, ele seja atraído a Cristo. Como é que ele vai ser atraído a Cristo, então? Pela palavra de Deus, quando ela for pregada. Quem vai pregar essa palavra? Eu vou esperar um pastor que venha lá, não sei de onde. Eu vou esperar quando vier a próxima caravana evangelística? Não, sou eu que estou lá com aquela pessoa todos os dias, convivendo com ela, vendo suas virtudes, seus defeitos, tentando entender como a cabeça dela funciona,
e pedindo a Deus sabedoria para entrar de forma precisa com a palavra de Deus naquilo que ela necessita. Quantas vezes você já teve a experiência de uma pessoa dizer assim: hoje eu estou tão triste, no seu trabalho, perto de você, você dizer por quê? Já puxou uma conversa. Hoje faz 5 anos que meu pai faleceu. E aí você diz: que pena que seu pai faleceu, mas sabia que se ele conhecia a palavra de Deus, ele está exatamente agora com Cristo? Sabia que se ele confiava na palavra de Deus, ele não vai sofrer a morte eterna? O físico dele morreu, mas o seu espírito viverá eternamente. Sabia que se for assim também com você, você também vai experimentar uma vida eterna? Sabia que essa tristeza que está aplacando o seu coração hoje, ela não precisa durar eternamente, porque quando nós formos transportados para a glória celestial, todo o choro será eliminado, toda lágrima vai se enxugar. A sua tristeza pode ser legítima no dia de hoje, mas ela será convertida em alegria se você confiar a sua vida a Deus. Essa é a pregação que nós temos que fazer e não deixar as oportunidades passarem. Se a gente afastar as pessoas porque elas vivem fora da lei de Deus, porque elas vivem fora da palavra de Deus, nós estamos perdendo o nosso campo missionário. O nosso próximo é o nosso grande campo missionário, e às vezes o nosso próximo está dentro da nossa casa, e a gente está fechando os olhos para essa realidade, deixando de trazer pessoas a Cristo. E para com os fracos, ele diz que se tornou fraco para ganhar os fracos, tornou-se tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Ou seja, ao ministrar os que são fracos, Paulo tomou cuidado para não ferir a consciência deles. Não quer dizer que Paulo começou a cometer os mesmos pecados deles, mas ele sabia até que ponto poderia lidar com eles. Não adiantava Paulo chegar com a comida sólida para eles que ainda não entendiam nem o leite. Por isso que ele diz aos Coríntios: olha, eu cheguei para vocês devagarinho, porque se eu chegasse com coisas mais profundas, vocês não compreenderiam. Vocês ainda estão numa fase, num estágio da vida cristã muito iniciante, mas vocês precisam amadurecer. Então, para com aqueles que são fracos, ele desceu um pouquinho o sarrafo, para que eles pudessem ultrapassar as suas dificuldades e compreender a palavra. E esse último exemplo certamente teria sido entendido pela igreja de Corinto, quando ele disse: olha, para com os fracos eu me fiz de fraco para ganhar os fracos, porque ele tinha falado isso no capítulo 8, quando ele citou a questão dos alimentos oferecidos a ídolos. Ele disse: dentro da nossa igreja, irmãos coríntios, nós temos pessoas que se empalham com uma carne. Nós temos pessoas que questionam a sua alimentação, questionam a sua guarda de alguma coisa, questionam o casamento, questionam muitas coisas. Eles são fracos ainda na mente. Nós precisamos ter calma com eles. Nós precisamos entender o passo mais curto deles e pedir que Deus possa acelerar esse passo. Não é a gente que vai acelerar, é Deus que vai fazendo com que a comunidade seja cada dia mais homogênea no crescimento, porque heterogênea na personalidade ela sempre será, mas a gente vai se respeitando e se ajudando no crescimento cristão. E no versículo 23 ele vai dizer: tudo faço por causa do Evangelho. O Evangelho é mais importante do que os próprios direitos e liberdades. Paulo mostrou isso para as pessoas de Corinto, dizer: meus irmãos, eu tenho direito a todas essas coisas, mas sabe por que eu abri mão? Sabe por que eu abri mão de muita coisa na minha vida? Por amor ao Evangelho. Sabe por que eu fiz tudo isso no meio de vocês? Para que eu não fosse visto, mas para que Cristo fosse visto, para que vocês não olhassem para a minha forma de viver, mas para que vocês aprendessem a forma de viver de Cristo, que esteve há pouco entre vocês e vocês não o perceberam e não receberam. Então tudo ele faz por causa do Evangelho, e essa deve ser a realidade de todos os crentes.
fazer todas as coisas para que o Evangelho seja propagado, seja valorizado e Deus seja glorificado através disso. Parte final, versículos 24 a 27, ele vai fazer essa analogia esportiva, começando dizendo o seguinte: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Então ele está dizendo o seguinte: vocês sabem que todos se preparam para uma corrida, mas nessa corrida só um vai vencer. E de fato todos estando preparados, todos têm condições de vencer, mas somente o melhor preparado naquele dia vencerá. Somente o que está de acordo com todos os critérios vencerá. Somente aquele que tomou todos os cuidados e fez o treinamento corretamente vencerá. E ele diz, em outra passagem, Paulo vai utilizar a ilustração também de uma corrida e seu respectivo prêmio para salientar a necessidade de concentração, determinação e perseverança. Filipenses 3, 12 a 14, ele vai dizer: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Você foi alcançado por Cristo para receber um prêmio no final de todas as coisas. Qual é a maior promessa que nós recebemos de Cristo? A vida eterna. Ela não vem agora, vem depois. Enquanto isso, nós vamos correndo a corrida cristã, não de uma forma displicente, mas de uma forma consciente de que lá na frente está o alvo, e eu não posso parar até que eu chegue a este alvo, porque ele já está reservado para mim. Ele não vai sair do campo, mas eu preciso caminhar até ele. E aí ele vai dizer: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu esqueço do velho homem, eu esqueço os prazeres mundanos que antes enchiam meu coração e eu prossigo para o alvo. Eu tiro tudo aquilo que é empecilho na minha vida e eu vou para o alvo. Eu deixo as regalias que eu poderia ter para prosseguir para o alvo. Eu abro mão dos meus direitos porque eu tenho um alvo. Eu deixo algumas liberdades minhas porque eu tenho um alvo, e assim deve ser você também. É isso que ele está dizendo para os coríntios. 2 Timóteo 4, 7 e 8, Paulo pôde dizer isso, e essa deveria ser a frase de cada lápide dos cristãos em todos os tempos, se assim tivéssemos vivido para a glória de Deus. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos aqueles que amam a sua vinda. A coroa está reservada a Paulo, mas também a todos aqueles que amam a sua vinda, todos aqueles que não passam o dia sem pensar no céu, aqueles que não passam o dia sem pensar como será o grande dia, como está próximo, como eu preciso estar preparado, como eu preciso estar digno diante de Deus, como eu preciso ainda tirar algumas coisas que estão sujando as minhas vestes, como eu preciso ainda renovar a minha mente para que eu possa oferecer de fato um culto racional ao Senhor. Quantas coisas ainda são necessárias melhorar. Essa analogia é legítima porque a fé salvadora prova a si mesmo por meio da perseverança. Você vai conhecer no final da sua vida aqueles que caminharam com você e foram cristãos verdadeiros, se eles perseveraram até o fim. Mas uns ou outros desviaram no meio do caminho, mas se eles chegaram até o final, com desvios, com quedas, com tropeços, mas chegaram até o final, de fato Deus os fez perseverar e eles são salvos. O fato de sermos salvos não impede certas quedas. O fato de sermos salvos não impede que pensamentos mundanos ocupem a nossa mente. O fato de sermos salvos não nos faz super crentes. Somos humanos, imperfeitos e dependentes
todo o tempo de Deus e da sua graça. Todo atleta em tudo se domina, diz o versículo 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. E aqui ele está citando naqueles jogos que eu falei semana passada, dos jogos ístmicos, que eles recebiam nos Jogos Olímpicos, eles recebiam uma coroa de louros, e como planta, logo perecia. Você pode receber hoje uma coroa de louros e colocar na sua estante: ganhei a corrida tal. Daqui a uns 15 dias vai estar só o que estava entrando em decomposição daquela folhinha. Não vai estar exatamente como você recebeu, perece e rapidamente. Mas ele diz: nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. A nossa corrida é muito mais gloriosa, porque a nossa coroa, o nosso prêmio é eterno, não acaba. Então o competidor vai ser descrito como alguém que batalha e luta, alguém que corre atrás do seu objetivo. Ele não considera levianamente a corrida. É mais uma corrida para mim, é só mais um pedaço que eu vou ficar aqui umas 2 horas correndo. Terminou aqueles 42.195 metros, acabou a maratona para mim, vou passar agora um bom tempo sem correr. Não, ele leva a sério o treinamento, até mesmo se privando de excessos. E aqui eu já vou entrar na questão dos 2 últimos versículos, que ele vai sair da analogia com o corredor, com o atleta, e vai passar para o boxeador. E aí me alegrou, porque é uma linguagem que eu entendo, por ser praticante da nobre arte. Então, quando o boxeador vai para a competição, quase que sempre ele precisa perder peso. Isso acontece na maioria das artes marciais. Por quê? Porque perdendo peso ele se encaixa na categoria de baixo e ele vai ter maior facilidade com aqueles que são daquele peso. Se ele estiver na categoria de cima, automaticamente ele vai saber que as pessoas que estão nela também perderam peso e que quando se recuperarem na luta estarão mais pesados que ele. Então ele faz tudo para que o seu esforço seja menor na luta, mas para isso ele tem que ter tido um esforço muito maior anteriormente. Então ele se priva de excessos. Você nunca vai ver um competidor de arte marcial comendo pizza no sábado para lutar no domingo, porque precisa se pesar. Você nunca vai ver tomando sorvete, por exemplo, uma pessoa que participa de recitais musicais, uma cantora lírica, não vai ficar tomando sorvete todos os dias. Ela tem que cuidar do seu instrumento. Você não vai ver uma pessoa que trabalha o tempo todo com os braços, carregando pesos o tempo todo. Tem que dar um descanso àqueles braços para que eles possam trabalhar no momento certo. Então é interessante que ele mostra: o competidor sabe o que tem que fazer para chegar ao seu objetivo, e ele sabe que em determinados momentos ele vai ter que fazer uns 110% para que aquele objetivo seja alcançado. Os cristãos, como esses competidores, devem ter autocontrole, não devem ter excessos, mas devem manter em mente a meta final, que é uma coroa que dura para sempre. Você vê pessoas que passam 4 meses treinando para um dia, para um evento esportivo que pode durar 15 minutos, em que eles vão ganhar $50 mil, $10 mil, R$2.000, um kit de suplementos ou apenas uma medalha. Nós corremos para a vida eterna. O que é que vale mais? Nós não corremos para algo que vai perecer com o tempo, nós corremos para a nossa vida eternamente. Nós não corremos para algo que vai fugir das nossas mãos por conta das despesas posteriores. Nós corremos para algo que vai estar nas nossas mãos hoje e sempre. E ele diz no
sobre a coroa que dura para sempre, Tiago 1, versículo 12 diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Nós queremos a coroa da vida. Ame o Senhor, e se você ama o Senhor, você fará tudo pelo Evangelho. É por isso que Paulo diz: tudo eu fiz pelo Evangelho, tudo eu faço pelo Evangelho, porque ele ama o Senhor. Simples assim. Versículo 26 ele diz: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Imagine que hoje à tarde, daqui a pouquinho, 11 horas até 2h30, vai estar ocorrendo a Maratona de Nova York. Então as pessoas que ali estarão correndo durante mais de 2 horas vão ter só um objetivo na cabeça: passar por aquele portal que vai ter o relógio eletrônico e a faixa de chegada. Ele só vai descansar, o competidor só vai descansar, não importando a posição para chegar. Ele só vai se importar em passar por aquele local. Ele vai dizer: aqui acabou minha corrida. Mas imagine que não tivesse nada disso, que a corrida fosse sem fim, sem uma chegada, sem um objetivo. Mais ou menos como alguém que lhe diz assim: domingo de manhã vamos fazer alguma coisa? Vamos pegar a bicicleta e sair andando daqui para Queimadas? Bora. E quando chegar lá, aí a gente vê, se der, a gente vai mais um pouquinho. Vamos sair sem destino? Não parece uma coisa sem noção? Uma coisa assim que você vai perder tempo. Eu vou sair daqui para lugar nenhum, sem saber o que vai acontecer quando chegar lá. Não tem uma atividade para ser desenvolvida, não tem uma premiação, não tem uma recompensa, não tem nada. Eu vou só me gastar para nada. Então Paulo está dizendo: eu não me gasto para nada, eu me gasto porque eu tenho um objetivo, eu me gasto porque eu tenho um alvo. Imagine um lutador que começa a desferir socos no ar, ele não consegue atingir o seu adversário, talvez porque ele não tenha uma envergadura tão boa assim, talvez porque ele não tenha precisão nos golpes. Ele começa a se cansar, os rounds vão se passando e ele, cansado, vai perdendo força nos golpes. Daqui a pouco ele é presa fácil para o seu adversário e ele vai começar a ser massacrado dentro do combate. Agora vamos fazer analogia para a vida cristã. Eu começo a viver como quem desfere socos no ar, como quem não tem objetivo. Os meus braços vão cansando, eu não tenho mais forças para levantá-los e seguir em frente, e eu sou presa fácil para aquele que é o adversário da minha alma. O levantar os braços e manter a guarda alta é a leitura da palavra, é a oração, é o entender que eu dependo de Deus para viver nesse mundo maluco, caótico, mas que ainda está sob o controle dele. Se eu não fizer isso, se eu não correr focadamente, se eu não economizar a minha energia na hora que estiver desferindo os meus golpes, eu vou ser presa fácil para aquele que espera pouca coisa para atuar de forma totalmente destruidora na minha vida. Mas ele esmurra o seu corpo e faz dele seu escravo, para que depois de ter pregado a outros, ele mesmo não venha a ser reprovado. Paulo não estava pensando em autoflagelação aqui, de esmurrar o corpo. Talvez você já viu o filme Lutero, né? Outubro terminou agora há pouquinho, e você vendo o filme Lutero, você vai ver ele pegando um chicote, se autoflagelando dentro do quarto dele, porque ele diz: diabo, sai de perto de mim, eu quero servir a Deus, eu quero obedecer a Ele. E ele acha, como monge naquela época, que a forma dele mortificar sua carne é literal, mas não é isso. Ele vai continuar a metáfora da corrida atlética ao lembrar aos seus leitores que os lutadores precisam disciplinar o próprio corpo se quiserem chegar à vitória. Eu preciso ter disciplinas, e a oração e a palavra são as disciplinas espirituais de cada um de nós. Você faz um devocional todos os dias?
Você para em algum momento do seu dia, pelo menos 10 minutos para ler a palavra. Ou você só faz isso quando vem para a igreja? Você ora agradecido a Deus pelo dia que Ele lhe deu, pela comida que Ele lhe proveu, pela saúde que mantém, ou você só ora quando está desesperado? Nós temos que ser disciplinados na vida cristã. Aí seremos alvos de bênçãos e chegaremos sim à vitória. Do mesmo modo, o cristão deve estar disposto a abandonar os seus interesses egoístas, como por exemplo de ingerir alimentos sacrificados. Aquele pessoal porque queria ingerir aqueles alimentos. Paulo diz: olha, por conta da consciência, não faça isso, abra mão disso, mesmo você sabendo que não vai ter implicação nenhuma para a sua vida, mas abra mão, para que outros não sejam alvo da sua falta de consciência e venham a pecar. Então abra mão disso. O objetivo principal é chegar à vitória e não satisfazer os próprios interesses. E quando ele diz para que eu mesmo não venha a ser desqualificado, essa declaração tem sido usada como evidência de que o cristão pode perder a salvação, mas ele não pode. Então, o testemunho do Novo Testamento, em particular de Paulo, é claro ao afirmar que as pessoas chamadas por Deus pertencem a Ele para sempre, pois a salvação do crente tem caráter eterno. Dois textos que mostram isso. Romanos 8, 28 a 30. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Terceira vez que eu estou citando hoje, amar a Deus, dos que foram chamados de acordo com seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou; aos que chamou, também justificou; aos que justificou, também glorificou. E João 5, 24 diz: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Com base em textos como esse, do apóstolo João e do apóstolo Paulo, tem como dizer que eles estavam falando aqui que ser reprovado seria perder a sua salvação? Não. Quer dizer que ele precisava fazer aquilo para que foi chamado de forma impecável, irrepreensível. Ele mesmo diz em Efésios 1,4 que nós fomos chamados antes da fundação do mundo para vivermos santa e irrepreensivelmente na presença de Deus. Então, mais que qualquer outro escritor bíblico, ele diz: eu preciso ser irrepreensível, nenhuma falha. E é difícil. A cobrança nossa é muito alta, e a gente espera também a cobrança dos demais. Mas nós precisamos viver como quem de fato busca a perfeição, mesmo sabendo que nunca vai alcançar, mas viver perseguindo essa perfeição. Deus terminará infalivelmente o que Ele começou. Filipenses 1,6 diz: eu estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mais um texto que nos dá a segurança, a certeza de salvação. Logo, aqueles que abandonam a fé mostram que nunca haviam pertencido a Deus. Paulo tinha em mente o seguinte: eu fiz tudo isso, mas se eu não continuar observando o meu caminho, se eu não continuar cuidando de mim mesmo e da minha doutrina, como eu falei para Timóteo, eu vou ter sérios problemas, porque nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. E ele tinha sabido da questão de Judas. Judas andou com Cristo, Judas viu Cristo fazer milagres, mas apostatou. Paulo tinha a preocupação de não apostatar. Por isso que ele diz: depois de ter pregado a tantos, eu não posso ser reprovado. Se minha vida foi instrumento nas mãos de Deus para o alcance de muitos, eu mesmo preciso ser um daqueles que vai ser agraciado com a vida eterna. 1 João 2,19 diz: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O
fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Felizmente, nós não podemos deixar de lado algumas passagens que nos mostram que isso é uma realidade. Alguns passam anos e mais anos, tomam da Santa Ceia, às vezes ministram a Santa Ceia, mas não estarão na ceia celestial, porque abandonaram a fé. São aqueles que entraram no estádio, correram vários e vários quilômetros, mas o seu coração não estava na linha de chegada. Quando as pernas começaram a cansar, eles disseram: para mim hoje chega, parou por aqui. São aqueles que, quando receberam o primeiro golpe da vida, não esquivaram para não levar o segundo, abriram a guarda e levaram todos, e foram nocauteados pelo próprio desânimo espiritual. Paulo não queria ser um desses, e não queria que os coríntios fossem também um desses. Embora Paulo tivesse a certeza de que não havia absolutamente nada que pudesse separá-lo do amor de Deus, e ele vai falar isso em Romanos 8, 38 e 39, ele não se atreveu a presumir que os casos de rebelião evidente contra Deus seriam negligenciados. Nenhum cristão, nem mesmo um apóstolo, pode se permitir ignorar as advertências da palavra de Deus. Desviar-se da fé é uma prova de que não houve fé salvadora, e até mesmo um apóstolo poderia se desviar, e ele sabia disso. O que fica então ao final desses versículos? Nós entendemos que o apóstolo tem direitos na primeira parte do capítulo 9, mas nós entendemos mais ainda no final dessa primeira parte que os direitos e liberdades podem e devem ser deixados de lado em prol da pregação do Evangelho. Na segunda parte nós vimos que nós precisamos nos adaptar ao contexto das pessoas que vão ouvir a palavra da nossa boca, para que a partir da capacitação que Deus nos dá, nós saibamos com sabedoria chegar até elas, não desprezando nenhum, mas tentando ver qual a área que eu posso aqui atuar, qual a área que eu posso abordar, para que essa pessoa comece a dar ouvidos e abrir os olhos para as coisas de Deus. E por último, saber que tudo isso ocorre, a abertura de mão de direitos e a adaptação que nós temos em relação aos outros, tudo isso ocorre porque nós temos um único alvo. Mas esse alvo não é só para mim, não é só para você, é para todos aqueles que amam o Senhor. Todos os que amam a sua vida, a eles está reservada a coroa da justiça. Que nós trabalhemos muito mais para que outros tenham a certeza de que a coroa da justiça está reservada também a eles. A nossa vida só serve se for para a propagação do Evangelho. Paulo entendeu isso, que nós tenhamos entendido também a partir do capítulo 9 de 1 aos Coríntios.